gente está presenciando uma situação aqui no nosso país de ver o dólar completamente descontrolado. Primeiro, o dólar explodiu, foi para 5,70 no ano passado. Aí, desde o começo desse ano, ele foi caindo, chegou a 4,60, o menor valor em 2 anos. Só que agora, de 2 semanas para cá, ele já subiu de novo, vai fechar hoje em R$ 5. O que está acontecendo com o dólar? Quem é o culpado de tudo isso? No vídeo de hoje vou tentar explicar para vocês como funcionam esses mecanismos que levam o dólar a subir ou cair e como o Banco Central atua para tentar amenizar um pouco essa situação. Vem comigo! Sejam muito bem-vindos ao canal Trocando Pilas. Eu sou o Lucas Rafael e esse aqui é um canal sobre finanças pessoais e investimentos. Se você gosta desses assuntos, vê alguns vídeos aqui do meu canal. Se curtir, considera deixar o seu dedo aí no botão da inscrição e clica no sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo que eu fizer, beleza? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para começar esse vídeo, a gente tem que entender como o Banco Central atua quando as empresas brasileiras querem fazer negócios com alguém do exterior. Por exemplo, veja o caso da Vale. A Vale ela vai e exporta o minério de ferro para a China, digamos. A China vai pagar a Vale em dólares. Como é que é feita essa transação? É feita da seguinte forma: a Vale vai enviar um navio lá para a China. A China vai pegar esses dólares e não vai dar direto para a Vale. Ela vai depositar esses dólares nas reservas do Banco Central. Como é que a Vale então acessa esse dinheiro? A Vale vai precisar de um banco intermediário, vai lá, Banco Bradesco. Então a Vale tem que abrir uma conta do Banco Bradesco e o Banco Bradesco que vai fazer essa intermediação. Então o Banco Bradesco vai depositar, de acordo com a taxa de câmbio vigente, aqueles dólares na conta da Vale já em reais e aquelas reservas que pertenciam à Vale agora passam a pertencer ao Banco Bradesco. Mas note que as reservas continuam ali, depositadas no Banco Central. O Banco Central detém um monopólio das reservas internacionais. Todo o dinheiro internacional passa por ele. Outro caso, por exemplo, se alguém quer importar, a gente falou de alguém que está exportando, né? Mas vai uma empresa, ela quer importar um carro. Como é que ela faz? Ela tem que pagar esse dinheiro para um banco brasileiro em reais e esse banco brasileiro faz a conversão do câmbio em dólar. E aí ele pega uma parte das reservas do Banco Central e o Banco Central, com aquela reserva que ele vendeu para essa empresa, ele deposita na conta de outro Banco Central da onde ele está importando o carro. E aí assim o carro é enviado para cá. Então todas as transações internacionais passam por ele. Por exemplo, se alguém quer comprar títulos públicos do Brasil, quer comprar um Tesouro Selic, alguém lá da Alemanha, o que ele faz? Ele tem que vir aqui no Banco Central, ele tem que comprar reais com os euros, então os euros ficam depositados no Banco Central e com os reais que ele compra, junto de uma instituição bancária brasileira, ele investe nos títulos públicos brasileiros. Então veja que todo o comércio exterior é regulado por uma única entidade, o Banco Central. Veja que para o bom funcionamento desse sistema é necessário que o Banco Central tenha uma boa reserva em dólar. Porque quando o Brasil está exportando, está sendo depositados dólares na conta do Banco Central. Mas quando o Brasil importa, esses dólares saem da conta do Banco Central para outros bancos no mundo. Então, para que o Banco Central consiga atuar, ele precisa ter uma reserva de dólares. Atualmente, a reserva de dólares do Banco Central é de 358 bilhões de dólares. É o dinheiro que o Banco Central tem, as reservas internacionais do Brasil, que ele usa para fazer essas transações. Quanto mais dólares entram no país, são depositados na conta do Banco Central, a taxa de câmbio cai. Por que a taxa de câmbio estava caindo desde o começo do ano até agora? Agora voltou a subir, né? Mas ela caiu lá de 5,70 para 4,60. Por que aconteceu esse movimento? Porque começou a entrar muitos dólares na conta do Banco Central. De onde estava vindo todos esses dólares?
das exportações brasileiras do agronegócio, de minério e de petróleo. Os preços internacionais subiram, então estavam começando a ser depositados mais dólares por causa da alta do preço das commodities em dólares. Além disso, aumentou também os juros brasileiros. Então, o Brasil passou a ser o único país do mundo a oferecer títulos públicos, que é um dinheiro mais seguro que existe, a uma taxa de juros real. Então, muita gente começou a depositar dólares do Banco Central para comprar reais para investir em títulos brasileiros. Então, a conta do Brasil aumentou muito as reservas em dólar que o Banco Central tinha. Como aumenta a oferta de dólar, o real se valorizou frente ao dólar. Como é a política que o Banco Central gosta de adotar em relação ao câmbio? O Banco Central determina, na opinião dele, porque ele acha que é bom, uma faixa que o câmbio tem que ficar. Por exemplo, ele acha que o dólar tem que ficar entre 4,80 e 5,20 reais. Então, essa é a taxa de câmbio ótima que o Banco Central acha apropriada. Então, ele vai atuar para garantir que essa taxa de câmbio fique nessa faixa. Por quê? Porque se a taxa de câmbio cai muito, apesar de parecer bom, como o Brasil exporta muito, as empresas exportadoras brasileiras passam a ter uma receita menor se o dólar cai muito. Isso pode impactar negativamente a economia do Brasil. E da mesma forma, se a taxa de câmbio sobe muito, acontece uma inflação muito grande no Brasil, porque o Brasil também importa muito. E os preços das commodities, por exemplo, é em dólar. Então, se o dólar sobe muito, isso vai aumentar o nosso custo em reais aqui no Brasil. Então, o Banco Central ele trabalha para manter dentro da faixa que ele estabelece. Se está subindo muito o câmbio, o Banco Central entra no mercado e começa a vender dólar. Vai vendendo dólar. Por quê? Ele quer aumentar a quantidade de dólar sendo negociada. Aumentando a quantidade de dólar em relação à quantidade de reais, o câmbio tende a cair. E o oposto também é válido. Se a taxa de câmbio começa a cair muito, o Banco Central entra no mercado comprando dólar. Por quê? Porque ele remove a oferta de dólar no mercado e aí a demanda se equilibra, então a taxa de câmbio sobe. Então, o Banco Central sempre atua para tentar estabilizar a taxa de câmbio. E a gente consegue ver claramente que ele não tem conseguido fazer um bom trabalho, porque a taxa de câmbio no país é uma loucura. O dólar sobe numa disparada e depois cai numa disparada. Tudo isso gera muita instabilidade para quem trabalha aqui no Brasil, por exemplo. A pessoa que está importando ou exportando, ela não consegue prever o que vai acontecer. Isso é muito ruim. Então, o Banco Central não tem feito, na minha opinião, um bom trabalho nessa regulação do dólar. Muito também é por culpa do governo. Por exemplo, quando as pessoas no estrangeiro veem o Brasil com desconfiança, a tendência é eles retirarem os seus investimentos daqui. E quando acontecem essas crises políticas de Bolsonaro criticando o Supremo ou do Congresso lutando contra o Bolsonaro e o Bolsonaro falando aquelas merda que ele fala, tudo isso aí tira a confiança do Brasil. Ou quando o STF toma uma decisão arbitrária, uma decisão sem ligar para a Constituição, tudo isso aí causa uma insegurança jurídica, uma instabilidade política que é muito ruim para o país. E os dólares fogem daqui e a taxa de câmbio sobe. E aí, por mais que o Banco Central queira atuar para tentar reduzir, a atuação é limitada, porque sai muito dólar. E aí ele não tem como compensar de maneira apropriada isso. Então ele tem muitos poderes, mas os poderes dele são limitados. Ele acaba tentando amenizar a situação do país, mas nem sempre ele consegue. A atuação do Banco Central é muito ampla, esse assunto é muito extenso, eu poderia continuar aqui horas falando. Eu nem falei, por exemplo, de como o Banco Central atua para regular a taxa de juros e como isso pode afetar a inflação. Tem muita coisa que o Banco Central faz. Então, se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, deixa aí nos comentários, quero a parte 2, beleza? Não se esqueçam de deixar o like se você curtiu esse vídeo, se você achou informativo. E também compartilha com quem você acha que pode se beneficiar de saber mais dessas informações, como funciona esse mecanismo que leva à flutuação do dólar aqui no nosso país, beleza?
Era isso por hoje, galera. Até a próxima.